Fala turma, eu me chamo Leonardo, sou fundador da Odontorize, uma empresa especializada em captação de pacientes para a clínica odontológica através do tráfego pago, e também fundei a comunidade Odontorize, onde a gente compartilha nossa metodologia com outros gestores de tráfego que também querem trabalhar nesse nicho de atuação, que é prestar serviço para a clínica odontológica. E nesse vídeo eu quero mostrar para você a importância de ter um contrato de prestação de serviço com o seu cliente, independente do nível que você esteja. Às vezes muitas pessoas ficam com receio de levantar um contrato, de assinar um contrato ali com o cliente, achando que aquilo será uma objeção. Mas eu vou mostrar para vocês aqui alguns pontos e eu vou te provar a importância de ter esse contrato e evitar muito dor de cabeça para você e também para respaldar o seu cliente. Aí você vai pensar, Léo, eu sou gestor iniciante, eu não preciso de contrato. Aí você está muito enganado. A gente até fala da necessidade de ter um CNPJ, né? Quando a gente está começando, a gente tem um MEI que é mais barato, é mais viável, mais fácil. E um dos pontos que você vai utilizar o seu CNPJ é aqui no contrato, de PJ para PJ. Dá mais autoridade, passa mais confiança. O seu cliente pensa, né? Nossa, eu estou fazendo de fato um contrato com uma empresa séria, beleza? E você pode até pensar, nossa, Léo, eu trabalho dentro de casa, eu não tenho funcionário, eu ainda não estou pagando imposto, me enquadro ali como um microempreendedor individual, meu custo é baixo e eu não preciso de contrato, eu não preciso criar essa barreira. Aí que você está completamente enganado, cara. Você precisa desde o início, mesmo que você não tenha nenhum cliente, se posicionar de maneira profissional. E é tudo que a gente compartilha aí na nossa metodologia, nas nossas aulas, como você aprender e entender como gerar valor e automaticamente gerar confiança. A gente não gera confiança apenas através de conteúdo, a gente gera também através do nosso posicionamento, da nossa postura, a forma que a gente trabalha. E você tendo um contrato, sem dúvidas, isso eleva seu trabalho para um nível mais sério. E vou te contar um segredo aqui, cara. Esse contrato aqui, ele é bom não só para o cliente, mas para a gente também, porque a gente tem que entender o seguinte, não basta apenas a gente ser bom para o cliente também tem que ser bom pra gente, velho. Todo mundo já atendeu o cliente chato pra caramba. E quando você tem um contrato com cláusulas de deveres, direitos e deveres, a gente sabe, já entra ali naquele trabalho, naquela parceria, sabendo o que você deve e o que você não deve esperar daquela parceria. Pensa comigo, cara, você tá na sua casa na sexta-feira, 10 horas da noite, seu cliente mandando mensagem, pedindo pra você parar a campanha, modificar criativo. Obviamente, em caso de urgência, de algum erro de campanha, beleza. Mas na maioria das vezes, esse tipo de solicitação acontece com situações que não são urgentes. E aí, quando você não tem um contrato em que mostra para o cliente, inclusive no nosso contrato, nosso modelo de contrato tem cláusulas que a gente deixa bem claro que a gente preza pela nossa autonomia, que nós somos parceiros, não somos funcionários do cliente, estamos apenas prestando um serviço. A gente deixa claro que a gente tem que ter autonomia no nosso trabalho. Então, a partir do momento até que o cliente começa a tumultuar, confundir um pouquinho a comunicação, tá com um tom mais de subordinação. A gente já teve isso aqui na nossa empresa, de clientes tá um tom com subordinação com os nossos colaboradores. Então fica uma situação bastante chata. E como a gente tem esse respaldo perante o contrato e o cliente não está sendo bom para a gente, não está sendo uma parceria bacana, não está sendo saudável para os nossos colaboradores, sem dúvida a gente tem total respaldo jurídico para dar tchau ao cliente, agradecer pela parceria, mas não mais fazer parte daquilo ali que realmente não está sendo uma situação saudável. Então presta atenção. Isso serve para você independente do nível que você esteja trabalhando. Se você está iniciando agora, se você está em processo de escala, se você já tem parceiros de negócio, sócio, funcionários, colaboradores, o contrato é crucial para você estar respaldando tanto o seu trabalho quanto também o cliente e ninguém ter dor de cabeça. E velho, você está prestando um serviço, está dando o seu tempo, e se o cliente te dá um calote, se o cliente não pagar, se o cliente começar a te cobrar situações que não está perante o contrato. Tem um ponto muito importante também, que a gente aborda muito isso na comunidade Odontorize, é que dependendo do estágio profissional que você está, você vai estar trabalhando, executando um contrato sem fidelidade e em outro ponto, contrato com fidelidade, tá? Hoje, nosso estágio profissional, a gente já vende projeto. A gente não vende um mês de serviço, uma mensalidade. A gente vende projetos. E com isso, a gente vende para o cliente contratos mais amarrados, contratos de 3 meses, 6 meses, até 12 meses. Obviamente, ele tem a opção de fechar apenas um mês, mas todo o benefício que ele tem em fechar contratos com fidelidade de 3 meses, 6 meses ou 12 meses, além do custo, o projeto que a gente vende para ele, a proposta que a gente passa para ele, é bem mais benéfica e vantajosa para o cliente, a ponto da primeira ser muito ruim para ele.
E pensando no nosso trabalho, é muito mais fácil você entregar resultado para o cliente quando você está com ele há mais tempo, porque você vai construindo, faz um processo construtivo. E afinal, o nosso trabalho é isso, né? Em um mês pode ser que a gente arrebente ali de entregar resultado para o cliente e pode ser que a gente não consiga. Por outro lado, quando você está começando, você não tem tantos cases, não tem tanta prova social, ou o cliente não está com tanta confiança assim, é mais difícil você vender um contrato de fidelidade para o cara. Porque pensa comigo, coloque no lugar do cliente também. Como o cliente vai fechar um contrato com você de 3 meses sem saber quem você é, se o seu trabalho tem qualidade? Então realmente é um pouco mais difícil. Então até certo momento a gente orienta, né, quem está começando a de fato a não vender esse tipo de contrato com fidelidade, e sim um contrato mensal, sem multa, obviamente ali respaldando as cláusulas, todas as arestas ali respaldando o cliente, e também a nossa empresa, né, você, mas que de uma forma não deixe o cliente preso, que dê liberdade para ele, e nesses 30 dias iniciais aí você entregue mais qualidade e faça com que ele vai criando mais confiança. A gente tem clientes aqui com a gente de 13 meses que assinou o contrato comigo antes mesmo de eu entrar em um processo de escala, e quando o cliente assinou o contrato comigo era mensal, não tinha fidelidade, não tinha multa, e você fica naquela apreensão todos os meses se o cara vai pagar, se o cara não vai, e tá tudo bem. Se você tem 10 clientes e cada um te paga R$1.000 e você não sabe de fato se ele vai renovar no mês seguinte, você fica aquela apreensão, mas quando você tá em casa é só você, cara, é só você não tem que pagar aluguel, seu imposto ainda é baixo, você não tem colaborador para estar pagando, mas quando você entra num nível de escala, igual nós entramos, você começa a ter compromissos maiores, pagar imposto pra caramba, aluguel caro, muitos funcionários, prestadores de serviços, parceiros de negócio, você precisa ter mais uma previsibilidade de caixa, e como você está com uma estrutura mais robusta, você consegue firmar esse compromisso com o cliente, que esse período de 3 meses é o suficiente para você conseguir estar construindo ali uma parceria bacana. E uma dica que eu quero passar para vocês é que nós ficamos assim muito naquele dilema, vamos fazer contrato de fidelidade, não vamos? Será que isso pode repelir o cliente? Porque a galera já chegava muito machucada, né? Porque as empresas de marketing tradicional, todos eles trabalham, né? Praticam contratos de fidelidade. A gente não queria que isso fosse uma objeção. Por outro lado, cara, chegamos em um momento em que não dava mais para contar com o dinheiro daquele cliente sem saber se ele ia pagar no próximo mês, porque ele não tinha aviso prévio, não tinha multa, não precisava avisar com antecedência. O que nós fizemos? A gente pediu um aviso prévio. Os primeiros 30 dias do cliente a gente chamava de degustação. Passou ali aqueles 30 dias de degustação, a partir do segundo mês, e o cliente renovou com você, ele pode quebrar o contrato sem pagar multa, desde que ele dê um aviso prévio de no mínimo 15 dias. Ou seja, se a mensalidade dele vence dia 15, até dia 30 ele tem que dar o aviso se ele vai renovar ou não. Obviamente ele não vai ficar falando para você que vou renovar, tem que deixar bem claro para ele lá, mostrar para ele que tem essa cláusula no contrato, que às vezes o cara assina e nem lê, mas falar para ele que, cara, se caso você for quebrar o contrato, a gente pede um aviso prévio ali de 15 dias para você ter uma previsão de caixa, né? Então, para resumir para vocês, quando você está começando, você não tem case, ainda não tem cliente, você tem que facilitar a entrada do cliente, porque ele tem muito mais a perder do que você nesse momento. Ele tem muito mais a oferecer do que você tem para ele naquele momento. Então, oferece um contrato mais facilitado, sem multa, mensal mesmo. Depois, você entrar mais no processo de escala, der um passo à frente, começa a incluir esse aviso prévio para você ter previsão de caixa, com seus compromissos pessoais até, né? Porque 3, 4 clientes, 5 clientes não renovar com você, é 5 mil a menos, no mínimo, que você vai colocar no seu bolso. Então acaba de fato atrapalhando sua vida financeira. E depois que você entrar numa escala mais avançada, num processo de escala maior, mais complexo, com mais pessoas, mais ferramentas, mais investimento, aí de fato não dá para você fazer contrato sem a fidelidade. Porque pensando na empresa, pensando na saúde da empresa, financeiramente é inviável, é um risco muito grande que a gente vai correr todos os meses se trabalhar, se praticar esse tipo de contrato sem ter previsão de caixa. E pensando também na robustez do negócio, quando você tem uma equipe já mais estruturada, você consegue vender esse tipo de projeto de 3 meses no mínimo para conseguir entregar um resultado com muito mais qualidade. O cliente ganha, você ganha. Obviamente a gente tem que trabalhar de acordo com a nossa realidade e tentar facilitar a entrada do cliente, sabendo que a construção da confiança é através de caminhos e processos, beleza? Então, se você gostou desse conteúdo, se ele fez sentido para você, deixa seu like, segue o nosso canal e siga também a gente no Instagram. Lá a gente documenta o nosso dia a dia aqui na empresa, a gente compartilha muito conteúdo também. @LeoIanBS. Será um prazer ter você lá com a gente.